Todo mundo conhece o Benson como o cara que grita, o gerente estressado e ameaça demitir Mordecai e Rigby 20 vezes por episódio. O cara chato, o cara que reclama, o cara que ninguém leva a sério. Mas tem um episódio de apenas um show que arranca essa máscara toda dele. Um episódio onde o Benson para de gritar e começa a chorar. E quando um personagem que passou a série inteira explodindo de raiva finalmente quebra de tristeza, você percebe que aquela raiva nunca foi raiva, era medo. O medo de perder a única coisa que ele ainda tinha. Se você nunca prestou atenção no Benson, preste agora, tá? Porque esse episódio fala mais sobre vida adulta do que qualquer discurso motivacional que você já ouviu. Antes de entrar no episódio, eu preciso te contar quem o Benson é de verdade, porque a série vai soltando isso aos poucos, em pedaços, como se tivesse medo de mostrar tudo de uma vez, ou como se a gente não tivesse preparado para isso. Mas quando você junta todos esses pedaços, o que aparece é um retrato de um homem que a vida foi desmontando peça por peça. O Benson cresceu numa casa onde todo mundo gritava, discussão atrás de discussão até na mesa do jantar, e ele ainda moleque era baixinho, educado, não queria incomodar, mas seu pai sempre cortava, dizendo que se ele quisesse alguma coisa na vida, ele teria que gritar. Olha que coisa pesada para enfiar na cabeça de uma criança, né? A lição que ele aprendeu em casa foi que a única forma de ser ouvido seria gritando. Então ele grita a vida inteira, não porque quer, mas porque foi a única ferramenta que deram para ele. Quando ele era mais novo, ele queria ser baterista, tinha um talento de verdade, mas o pai enfiou na cabeça dele que ele não tinha talento nenhum, que o que ele teria que fazer mesmo era arranjar um emprego de verdade. Mesmo assim, aos trancos e barrancos, ele saiu de casa, virou baterista numa banda, fez um solo lendário num kit de 150 peças, a banda estourou, mas sabe o que fizeram com ele? Tiraram o nome dele dos créditos, substituíram ele por um robô em 6 meses. Depois disso, o namorado o largou por um empresário. Ele tentou ganhar dinheiro no programa de televisão, mas perdeu na última rodada pela pronúncia de uma palavra errada, foi humilhado em rede nacional, perdeu até o cabelo de estresse. E sobrou o parque, o emprego que ele mesmo já chamou de emprego idiota, o cargo de gerente em um lugar onde ninguém respeita ele, onde o próprio chefe dele trata ele como lixo e onde 2 funcionários fazem tudo menos trabalhar. Esse é o Benson, um cara que tentou ser artista, tentou ser competidor, tentou ser músico, tentou ser algo maior e a vida foi cortando uma coisa de cada vez até sobrar só aquilo, o emprego. E sabe o que é pior? Ele sabe que aquele lugar não é o que ele queria. Ele sabe que ele só tá ali por falta de opção. E mesmo assim, essa é a única coisa que ele tem. É como odiar a própria casa, mas não ter outro teto. Você xinga tudo, reclama, mas dorme ali toda noite porque a outra alternativa é a rua. Tem muita gente assim, cara que trabalha no emprego que ele mesmo chama de bosta, mas se você ameaçar tirar aquele emprego dele, ele desmorona, porque não é sobre gostar aqui nesse ponto. A gente tá falando de vida adulta, meus amigos. É sobre existir. É sobre ter pelo menos uma resposta quando alguém perguntar o que você faz. Vamos ser sinceros? Sem o parque, o que Benson é? Agora, guarda isso na cabeça que isso aqui foi só a introdução, tá? Porque é com esse peso nas costas que ele entra no episódio Carrinho Detonado. O episódio abre com Mordecai e Rigby fazendo o que eles fazem de melhor, idiotice. Os dois estão fazendo manobras radicais com o carrinho de golfe do parque. Rampa, salto, drift, e o mais irônico é que as manobras dão certo. Eles descem, comemoram, ficam felizes, só que quando saem do carrinho, ele começa a descer a ladeira sozinho e bate numa árvore. Agora o problema é o seguinte, no exato momento em que o carrinho desce a ladeira, o Sr. Meyerlard, o dono do parque, tá ali do lado, elogiando trabalho do Benson, só que ele vê o carrinho descendo, até que bateu. E pronto, a expressão dele muda na hora e grita pro Benson ir pro escritório dele. Olha o que aconteceu aqui. Quem quebrou o carrinho? Mordecai e Rigby, né? Agora, quem leva a culpa? Benson, porque é responsabilidade dele cuidar dos funcionários. Benson até tenta falar, justificar, mas ele corta, dizendo que poderia encontrar um novo gerente agora mesmo se quisesse. Então ele deveria correr para arrumar esse carrinho. Dito isso, o Benson puxa o recibo da garantia e percebe que ainda estava valendo, só que iria expirar no dia seguinte. E o problema é que a concessionária ficava longe, muito longe mesmo, mais de um dia de viagem. Porém, né, ele tinha levado um ultimato, ou ele arrumava o carrinho, ou ele seria demitido. Mordecai e Rigby, por sua vez, pedem desculpas, oferecem ajuda, e o Benson, já destruído, diz que não, que eles só estragariam ainda mais as coisas. Então ele vai sozinho numa viagem de um dia para consertar o carrinho. Só que os dois cabeção aí se esconderam na traseira do caminhão. Benson descobre isso só horas depois, já no meio da estrada. Fica furioso, mas não tinha mais tempo de voltar. Então ele aceitou, com uma condição, que eles fizessem exatamente o que ele mandasse. E o que acontece a seguir é um show de problemas. Eles tentam dar água pro Benson, porém acabam só molhando ele à toa. Tentam abrir um saco de guardanapos para limpar, porém os guardanapos voam para o para-brisa, o Benson perde a visão, desvia e é parado pela polícia, fez até teste de bafômetro, tudo causado por gente que jurou que iria ajudar. Mordecai pede desculpas de novo, mas Benson continua a reclamar. E aí acontece algo que torna tudo que vem depois ainda mais doloroso, porque Rigby pergunta se Benson odiava eles. E o Benson, pela primeira vez, baixa a guarda. Ele diz que não odiava eles, ele odiava as coisas que ele faziam. Ele sabia que eles não faziam as coisas por mal, mas ele era o chefe, e o trabalho dele é empurrar os dois para
para serem melhores. Nisso, os três fazem as pazes, o Benson bota uma música eletrônica, eles dançam junto no caminhão, dão risadas. Por um momento, o Benson não era o gerente ali, o Mordecai não é o funcionário responsável e o Rigby não é o cara que causa problemas. Eles são só três caras numa estrada ouvindo música, se divertindo. E essa leveza é rara, porque o Benson quase nunca se permite isso. Ele vive tão tenso, tão apertado, tão na defensiva, que quando ele finalmente solta, dá pra ver que ali dentro ainda existe alguém que sabe rir, alguém que queria que a vida dele fosse só aquilo. Uma música boa, relaxar, dar risada e ninguém pra estragar. De noite, Benson pega no sono, Mordecai assume o volante e eles estavam a poucos quilômetros da concessionária, a poucos quilômetros de resolver tudo. E aí os dois veem uma placa de fliperama na beira da estrada e decidem parar por só 30 minutos. Só que bem, né? Eles não ficam 30 minutos, eles ficam a noite inteira. Benson acorda já de manhã, arrasta os dois pra fora do fliperama e é aqui onde o episódio muda de tom completamente. Mordecai tenta se explicar, dizendo que não tinha janelas no fliperama, que eles não sabiam que era de manhã, e o Benson explode. Fala que não aguenta mais ouvir desculpas, pergunta como é que vai confiar nos dois se a única coisa que eles conseguem entregar são justificativas. Até aqui é o Benson de sempre, o gerente que explode, o cara que ninguém leva a sério, mas aí acontece algo que nunca tinha acontecido antes. A voz dele muda. No meio da frase, a raiva começa a sumir. Ele fala sobre consequências e quando ele diz que também afeta ele, a voz já não está gritando mais, estava tremendo. Ele diz que estava prestes a perder o emprego por causa dos dois. Diz também que os dois podiam não ligar pro trabalho, mas ele ligava, porque aquilo é tudo que ele tem. E essa é a frase que parte o episódio no meio. Ele diz que se perder aquele emprego, não vai sobrar nada. E ele chora, ali, na frente do fliperama, de manhã cedo, no meio de uma estrada que ninguém conhece. Uma máquina de chiclete soluçando como uma criança. Mordecai e Rigby ficam ali, parados, não se mexem, não falam nada por um segundo. Pela primeira vez você percebe que aquilo não era piada, não tinha mais desculpas, não tinha justificativa. Eles foram culpados. E eu preciso que você entenda o peso dessa cena. Porque não é só um personagem ficando triste, é um homem chegando no fundo. E o fundo dele não era perder dinheiro, não era perder status, é perder a última coisa que ainda dava algum sentido pra ele acordar de manhã. Quando ele diz eu não tenho mais nada, ele não estava sendo dramático, ele estava sendo literal. O pai dele destruiu sua autoestima, a banda roubou o crédito, a namorada foi embora, o programa de TV humilhou ele em público, todos os seus sonhos morreram e o que sobrou foi esse emprego, esse cargo de gerente num parque onde ele é desrespeitado todo dia. Mas era dele, é a única coisa que ainda era dele. E bem, essa coisa estava sendo tirada pela irresponsabilidade de duas pessoas que não medem as consequências do que fazem. Sêneca, o filósofo estoico, dizia que o homem que constrói sua vida inteira numa única base vive num estado permanente de fragilidade, porque se aquela base cai, não sobra chão, não sobra identidade, não sobra razão para continuar. E é exatamente isso que acontece com Benson. Ele colocou tudo o que restava naquele emprego, não porque ele quis novamente, mas porque a vida foi tirando outras opções. Cara, quando você perde o sonho, perde sua arte, perde o amor, perde a dignidade, você se agarra no que resta. E o que restou pro Benson foi esse crachá de gerente. E aqui tem algo que eu quero que você preste muita atenção. Sêneca não estava dizendo que é errado se dedicar a algo com todas as suas forças. Ele estava dizendo que tudo se torna perigoso quando esse algo vira a única coisa que te define. Porque o dia que essa coisa vai embora, você não perde só a coisa, você perde você. Você tira um exemplo disso quando um atleta de alta performance se machuca e fica fora das competições por semanas, meses, anos. E é aí que muitos entram em depressão. A vida foi tirando tudo do Benson e ele foi se contraindo, até caber dentro de um único cargo. E o que torna isso mais cruel é que a pessoa que se agarra na última coisa que tem é a pessoa mais vulnerável à irresponsabilidade alheia, porque ele não tem margem para erros, não tem reserva emocional, não tem plano B. E quando alguém que não tem nada a perder cruza o caminho de alguém que tem tudo a perder, o estrago é sempre desigual. Se Mordecai e Rigby perderem o emprego, a vida deles segue. Eles são jovens, não tinham compromisso, não tinham família, não tinham nada construído em cima daquilo. Mas pro Benson, perder aquele emprego é perder a última prova de que ele ainda existe pra alguma coisa. E é aqui que eu quero falar diretamente com você. Quantas vezes você fez merda e pediu desculpas achando que tudo seria resolvido? Quantas vezes você chegou atrasado, esqueceu um compromisso, não entregou o que prometeu e soltou um "foi mal", como se isso apagasse o problema? A gente vive numa cultura onde desculpa vira um botão de reset, um ritual vazio que as pessoas apertam para se livrar do desconforto da culpa. Mas desculpa não devolve tempo, desculpa não desfaz consequência. O próprio Mordecai diz desculpa mais de 4 vezes nesse episódio e a cada desculpa, o Benson tá mais fundo no buraco. Repara na mecânica disso. Mordecai pede desculpas depois de quebrar o carrinho, pede desculpas depois de se esconder no caminhão, pede desculpas depois de jogar água na cara dele, pede desculpas depois do fliperama. Várias vezes a mesma palavra e zero mudança de comportamento. E o Benson, que já ouviu aquela palavra centenas de vezes ao longo da série, finalmente grita o que todo mundo que já cansou de ouvir desculpas queria gritar. Como eu vou confiar em vocês se tudo que vocês me dão são desculpas?
Sartre falava algo que cabe perfeitamente aqui. Ele diz que toda ação humana é uma escolha, e que toda escolha carrega um peso que vai além de quem escolheu. Quando você age, você não age mais só por si mesmo, você age pelo mundo que cria ao seu redor. Ele chamava isso de responsabilidade radical. Não é só ser responsável pelo que você faz de propósito, é sobre ser responsável pelo que você causa mesmo sem querer. Quando Mordecai e Rigby decidem parar e entrar no fliperama, eles não estavam só escolhendo se divertir, eles estão escolhendo, ditando que o Benson pode esperar, que o prazo dele pode esperar, que o emprego do outro pode esperar. Eles não pensam nisso conscientemente, claro que não, né? Mas Sartre dizia que isso não é desculpa, é agravante, porque a irresponsabilidade inconsciente é a mais perigosa, é aquela que destrói sem nem perceber que está destruindo. E quando você confronta a pessoa, ela diz com a cara de inocente que não fez nada por mal, e esse não fiz por mal é a frase mais covarde que existe, porque ela transfere a culpa da ação para o resultado, como se a intenção apagasse a consequência. Mordecai e Rigby, eles não são maus, eles são imaturos. E a imaturidade é exatamente isso, a incapacidade de enxergar que suas ações não terminam em você, que elas respingam, que elas derramam, que elas transbordam na vida de quem está do seu lado. E isso é absolutamente comum no Brasil. A gente cresce numa cultura onde a responsabilidade individual é tratada quase como sugestão. Não deu ruim por minha causa, eu não sabia disso, aconteceu. Sempre tem uma justificativa, sempre tem algo entre você e a consequência do que você fez. E no meio disso tudo, quem paga é o Benson. É o pai que paga a dívida do filho, é o funcionário que cobre o turno de outro colega. E ninguém pergunta pra esse cara como ele tá. Ninguém pergunta se ele aguenta mais uma dessas. Sabe aquele colega de trabalho que não entrega a parte dele e você tem que cobrir? Sabe aquele amigo que cancela em cima da hora e você fica com prejuízo? Sabe o filho que faz a merda, não assume e é o pai que paga a conta? É o mesmo mecanismo. A irresponsabilidade de um vira o fardo do outro. E o outro, na maioria das vezes, é o que menos merece carregar. E o Benson passou vários episódios engolindo os problemas dos outros, engolindo as manobras, destruições, as desculpas vazias, até que não coube mais. E essa cena machuca porque mostra uma verdade que a maioria dos adultos conhece, mas ninguém fala em voz alta. Existe um tipo de solidão que é exclusivo de quem carrega a responsabilidade. É a solidão de ser o único que se importa, de olhar ao seu redor e ver que ninguém tá levando a sério o que pra você é questão de sobrevivência. Agora, tem algo que o episódio faz dessa mesma cena que eu acho muito bonito. Quando o Benson vai pro banheiro depois de reclamar com todo mundo, convicto de que tudo tinha acabado, Mordecai olha pro Rigby e pela primeira vez na série você vê os dois entendendo de verdade o peso do que fizeram. Dito isso, eles decidem pegar o caminhão e entrar na Highway 13, o atalho mais perigoso do país. Eles arriscam a própria vida para consertar o que fizeram. E aqui o episódio diz algo muito importante. Arrependimento real não é pedir desculpas, é agir, é assumir o risco da reparação, é colocar o corpo na frente do problema que você criou. Dessa vez, Mordecai e Rigby não pediram desculpas, eles agiram. Felizmente, depois de muito caos, eles conseguem, chegam na concessionária a tempo. Todos acabam na ambulância, destruídos, acabados. Sim, mas conseguiram. E o emprego do Benson foi salvo. Só que eu quero que vocês pensem numa coisa. E se eles não tivessem conseguido? O que aconteceria na vida real? Vamos ser sinceros, né? E se o carrinho não tivesse chegado a tempo? O Benson ia perder o emprego. E ia perder por quê? Porque dois caras quiseram jogar no fliperama. Porque a diversão deles valia mais do que a vida da outra pessoa. Isso acontece todo dia, não em desenho animado, na sua própria vida. Tem gente que vai perder a oportunidade porque o parceiro não apareceu. Tem gente que vai se quebrar por dentro porque outras pessoas ao redor trataram os compromissos dessa pessoa como sugestão. E sabe qual a pior parte? Essas pessoas geralmente não reclamam, elas engolem tudo, elas aguentam, gritam sozinhas dentro do carro, choram no banheiro de um posto de gasolina na beira da estrada, como o nosso próprio Benson. E eu quero fechar com isso. O Benson não é o personagem mais legal de apenas um show. Ele não é engraçado, não é carismático, ele é o cara que todo mundo ignora e quando ele quebra, todo mundo finalmente percebe que ele existia. E eu acho que todo mundo que já passou por isso ou se sentiu invisível, se reconhece naquele som, na voz dele falhando no meio da frase, no silêncio depois do grito. Tem uma coisa que a gente não fala muito sobre o Brasil, mas que tá em todo canto do país. A gente tem um exército de Bensons, caras que acordam todo dia para um emprego que eles sabem que é menor do que eles poderiam ser, que chegam em casa sem energia para ser o que eles queriam ser, que abriram mão do sonho não porque quiseram, mas porque o aluguel venceu, o leite acabou, o boleto venceu. E esses caras não reclamam, eles engolem, eles seguram, porque aprenderam, assim como o Benson aprendeu com o pai, que reclamar não resolve, que a única forma de sobreviver é apertar os dentes e continuar, até o dia que tudo desmorona. Se você reconhece o Benson na sua vida, se você é a pessoa que segura tudo, que carrega a responsabilidade dos outros nas costas, eu sinto muito, de verdade. Você merece que as pessoas ao seu redor medissem o peso daquilo que jogam em cima de você. Agora, se você é o Mordecai ou o Rigby, se você é a pessoa que faz merda e acha que uma desculpa resolve, preste atenção, cara. Porque uma hora, a pessoa que tá do outro lado das suas consequências vai parar de gritar. E quando ela parar de reclamar, não é porque ela se acalmou, é porque ela já não aguenta mais. O Benson disse que se perdesse o emprego, ele não tinha mais nada. Mas a verdade é que ele já não tem
mais nada há muito tempo. Ele só não sabia. A pergunta que esse episódio joga na sua cara não é sobre o Benson, é sobre você. Quem tá carregando os pesos das suas escolhas? Quem tá engolindo as suas desculpas? Quem tá perto de quebrar porque você não mede as consequências do que faz? E mais uma, se você é o Benson na sua própria história, que tá segurando tudo sozinho, achando que gritar é lutar, talvez o episódio também esteja falando contigo. Porque construir tudo em cima de uma coisa só não é força, é desespero disfarçado de dedicação. E ninguém merece viver assim.